Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria aqui não vem da célula. Essa alegria aqui vem de Deus. É o Espírito de Deus que me alegra, que me consola, que me traz a esperança, falando para mim as palavras de Deus. Então você vai ler hoje, desafio, até o final, porque traz clareza para nossa mente, a verdade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos guia na verdade, em toda a verdade e não na mentira, tá bom? Mas para isso você precisa ler as palavras de Deus, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, a pedido do Espírito Santo, eu meditei nessa palavra. Eu vou ler ela completamente, sem interrupções, tá? A pedido do Espírito Santo. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles, esses que estão trazendo um falso ensino, uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar. Muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e
Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele, de Deus. Continuando, verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. Porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas desses homens ímpios, maus, perversos, que estavam em Sodoma e Gomorra e que Deus destruiu. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso e reservar o injusto para o dia do julgamento, para ser punido. Mas, principalmente aqueles que andam segundo a carne em concupiscências de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Não receiam falar mal das dignidades. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles a acusação maledicente diante do Senhor. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. Preste atenção. Eles conheceram seu Salvador, mas rejeitaram o Salvador. Lembra que essas pessoas conheceram a Cristo e estão rejeitando, mesmo conhecendo a verdade e praticando essas obras. E hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam convosco. Eu vou ler essa parte em outra versão, só um minuto. Verso 12. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causam aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus.
Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Se desviaram da verdade, da vida, do caminho Jesus Cristo. Rejeitaram a Jesus. Estão desprezando a Jesus, mesmo conhecendo a verdade. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. Ia receber dinheiro para fazer o mal, amaldiçoar o povo que Deus escolheu abençoar. E foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Com aquela intenção mal, né? Com aquele caminho mal. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegarem a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, aqueles que chegaram a conhecer aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam, no fim, em pior situação do que do começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito. O cachorro volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama, nos diz as palavras de Deus. Você vê aqui que Noé, trazendo aqui o exemplo de Noé e trazendo aqui o exemplo de Ló, homens justos. Noé, homem temente, homem que fazia aquilo que era bom aos olhos de Deus, que Deus dá esse testemunho. E Deus o salva.
que nós vemos aqui no verso 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Irmãos, essa doutrina, esse ensinamento de que podemos entregar a vida para Cristo e continuar na vida que estávamos, isso é uma mentira. Devemos abandonar os maus caminhos, a maneira errada a qual se viveu e nunca mais voltar para ela. Mas crescer espiritualmente, obedecendo a Deus, às suas palavras, aos seus ensinamentos, saindo da imundície, saindo do pecado, saindo dessa vida desgrenhada, de libertinagem e de falsa liberdade. Porque fazer tudo o que quer é escravidão. A minha irmã, ela prega em uma das suas ministrações que a verdadeira liberdade, eu vou tentar ser fidedigna ao que ela fala, mas a verdadeira liberdade é poder fazer e escolher não fazer. Então Deus já me pediu coisas que não eram ilícitas, mas Ele me pediu e eu dei. Isso é liberdade. Você pode fazer, mas escolhe não fazer. Pelo bem do próximo, pelo bem da sua família, para trazer um novo ensinamento à sua família, para ter uma vida de propósito, para influenciar pessoas positivamente, a praticar o mal, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Então, a única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Você vê que Deus tira as pessoas do Egito, mas do meio do caminho pessoas morrem, os incrédulos morrem, os imorais morrem, os idólatras morrem, os que cobiçam aquilo que é do outro, mentem, enganam e escondem. Quem trouxe para dentro do arraial imoralidade sexual com uma mulher foi mortos também. E só quem entrou em Canaã foi quem teve fé na palavra de Deus, quem guardou a fé, quem guardou a confiança em Deus, quem obedeceu às palavras de Deus. Então este mundo é como o deserto, aonde, né, no sentido que, calma, estamos tendo tempo de Deus para arrependimento, para seguir a sua palavra, para obedecer a sua palavra. Porque se Jesus pagou um alto preço para pagar pelos nossos pecados, por que a gente continuaria pecando? Não é meio sem nexo essa religião? De que você continua pecando? Se Jesus pagou um alto preço para nos reconciliar para com Deus, porque o pecado nos separava. Mas ele tirou deixa eu trazer o nome. Esse muro de contenção, esse muro de separação, dando a própria vida e expiando os nossos pecados e levando sobre si os nossos pecados. E Deus nos olhar como virgem por causa do seu filho. Aí agora a gente vai pecar, tendo consciência e conhecendo a verdade. Então a única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os próprios desejos imorais e desprezam
a autoridade dele, nos diz o Senhor. Então essa palavra é boa porque traz para nós o conhecimento de que Deus ele não é imparcial, de que Deus ele é amor, mas ele é justiça, de que Deus é misericordioso, de que Deus é bondoso, de que Deus ama os seres humanos, mas ele não está indiferente às obras dos seres humanos. Então Jesus te tirou do Egito, mas mesmo sendo tirado do Egito, o Egito permanece dentro de você. A idolatria do Egito, a imoralidade que você viu no Egito, o engano, a mentira, o roubo do Egito. Acã fez isso. Era para ser destruído, mas ele manteve na sua tenda, na sua habitação, objetos que eram para ser destruídos, porque cobiçou, pegou, guardou e escondeu. E ele e sua família, todos foram atingidos com a maldição por estarem atraindo a ira de Deus. Então, irmãos, devemos sim nos posicionar e confrontar as obras más, trazer entendimento e a verdade para a mente das pessoas, para que elas não caiam em falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Eu já trouxe aqui no Restauração da Alma o livro que eu iniciei agora, né? Tô ficando de férias da universidade, falta apenas uma prova. Tô iniciando aos poucos o livro do Luciano Subirá. É o novo lançamento que fala sobre o caminho da obediência. Deus permanece querendo obediência. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.